Olá, estamos de volta com o Senado agora. Um tema dominou os debates no primeiro semestre, a reforma política. O Senado aprovou e enviou para a Câmara 7 projetos que tratam de assuntos como coligações, fundo partidário e pesquisas eleitorais. Em agosto, o desafio continua. Os senadores devem votar matérias que ainda estão sendo analisadas pelos deputados, entre elas o financiamento das campanhas. O plenário aprovou mudanças nas eleições proporcionais. Hoje, os votos de todos os partidos que formam uma coligação vão para o mesmo bolo. E a chapa que tem mais votos fica com mais vereadores e deputados. Pelo projeto, as siglas até podem se coligar, mas na hora de dividir as cadeiras no Legislativo é cada um por si. Na prática, é o fim das coligações. Só vai beneficiar os partidos grandes e os poderosos é aqueles que são financiados pelas grandes empresas. Fortalece os partidos de verdade e desestimula os partidos de um dono que pega a carona na coligação e acaba, obviamente, usurpando, surfando, sugando votos de outros partidos para se eleger. Se quiserem, as legendas podem se unir para disputar eleições proporcionais, mas ficam obrigadas a manter o vínculo durante pelo menos 4 anos. Federação pode acontecer um dia, se os partidos ideologicamente defenderem princípios que estão no seu estatuto. Federação não dá com 30 partidos no país. Nós não temos correlação de forças na Câmara para aprovar o fim das coligações. Com a alternativa da federação, poderemos ter. É seguro isso? Não. Poderemos ter. Outra mudança é no dinheiro usado para financiar as atividades das legendas. Pela regra atual, todos os partidos registrados no TSE recebem recursos do fundo partidário, mesmo sem eleger nenhum deputado. O projeto impõe uma barreira. Para ter acesso ao fundo partidário e à propaganda de rádio e TV, as siglas devem estar presentes em 10% das cidades e em metade dos estados até 2018. E a partir de 2022, em 20% dos municípios e em 2/3 dos estados. Essa tese aí, ela será derrubada, até porque ela é inconstitucional dentro de uma ingerência indevida na estrutura partidária. O que é que busca esse projeto? Estruturar os partidos para que os partidos não fiquem eternamente provisórios, para que se constituam democraticamente e se fortaleçam. Outro projeto muda as regras das pesquisas eleitorais. Veda aos veículos de comunicação a contratação de entidades e empresas para realizar pesquisa de opinião pública relativa às eleições ou aos candidatos que tenham prestado nos 12 meses anteriores à eleição serviços a partidos e candidatos, bem como órgãos ou entidades da administração pública. O plenário também aprovou uma proposta que autoriza os políticos a se declararem candidatos antes mesmo das prévias partidárias. Hoje isso é proibido, mas tem uma exceção. Profissionais de imprensa não podem usar os programas de rádio ou TV para divulgar candidaturas. Se o Faustão, que é uma celebridade, é um artista, ficar dizendo todo dia, no Domingão do Faustão, eu sou candidato, isso desequilibra. Agora, se ele for para uma rádio no interior, dar uma entrevista e dizer que é candidato, ele pode fazer. Os senadores aprovaram uma quarentena de 2 anos para juízes e membros do Ministério Público que queiram disputar eleições. Me parece excessivo. Nós estamos afastando da vida pública pessoas que podem ter vocação para exercer um mandato eletivo com grandes condições de prestar contribuição ao país. É injusto uma disputa, sobretudo nesse momento tão midiático em que o Ministério Público se envolve, de disputar com aqueles que, à custa da execração da atividade política, possa se beneficiar dessa execração para se beneficiar colhendo os votos nas urnas indevidamente. Prefeitos condenados pela Justiça Comum por improbidade administrativa não poderão mais ser afastados pela decisão de um juiz isolado, mas de órgão colegiado do Poder Judiciário. Não pode um prefeito eleito pelo povo ser afastado de forma monocrática por um juiz.
alguns até que fazem isso por não gostar ou ter uma posição partidária contra o prefeito. O debate sobre a reforma política continua em agosto. Os parlamentares deixaram para depois do recesso a votação no plenário de projetos que já passaram pela Comissão Especial de Senadores, mas que ainda estão sendo analisados na Câmara em uma proposta de emenda à Constituição. O relator, senador Romero Jucá, quer fechar um acordo com os deputados sobre temas como tempo de rádio e TV, propaganda política, redução de custos das campanhas, afastamento de prefeitos condenados por crime eleitoral e nova eleição para o caso de prefeitos, governadores, senadores e presidente da República que tenham o mandato cassado pela Justiça. O primeiro semestre da nova legislatura não foi só de debates e votações no Senado. 5 CPIs foram instaladas e começaram a trabalhar. Brasileiros correntistas do HSBC teriam contas irregulares na Suíça. A denúncia chegou pela imprensa e está sendo examinada em CPI. Outra investigação tem alcance social profundo. Por que tantos jovens morrem assassinados no Brasil, negros em sua maioria? Já no fim do semestre, o escândalo de corrupção na CBF e na organização da Copa do Mundo de 2014 levou à criação de outra CPI, que tem um ex-jogador campeão do mundo na presidência dos trabalhos. Outras denúncias estão na origem de 2 comissões de inquérito. O esquema de cobrança de preços superfaturados para a instalação de próteses e outros aparelhos e os indícios de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A CPI do CARF investiga denúncia de esquema envolvendo pelo menos 70 empresas que pagavam propina para anular ou reduzir multas junto ao Conselho, última instância de recursos de processos administrativos sobre tributos. O prejuízo ao Tesouro poderia chegar a 19 bilhões de reais. Para a Polícia Federal, há indícios de tráfico de influência, de corrupção e de manipulação dos processos. De 2009 para cá, o CARF julgou 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Em 6 anos tão somente. Nós já pedimos, e tenho informação que acabara de chegar, nós pedimos informação de todos esses julgados acima de 50 milhões de reais. Então nós vamos debruçar em cima de cada julgado desses. E eu não tenho dúvida que nós vamos aí descobrir coisa, como dizia minha mãe, da arca da velha. Um dos focos do trabalho da CPI para o segundo semestre será mudar a legislação. Está claro que o CARF, da forma que está, não pode continuar. Todas as mudanças que foram operadas via Poder Executivo após a divulgação da Operação Zelotes são importantes, mas nós acreditamos que ainda insuficientes. Insuficientes porque elas não alteram a lei. Já a outra CPI investiga a chamada máfia das próteses, denunciada pela imprensa no começo do ano. Preços superfaturados, cobranças de comissões indevidas pelos médicos, material vencido e quantidade de material acima da necessária. Para o relator da comissão, a CPI já obteve resultado significativo. A resolução do Ministério da Saúde, que trata de criar toda uma regulação para esse segmento, ela é muito importante e nós vamos ter a oportunidade de contribuir para um aperfeiçoamento, vamos ter a oportunidade de apresentar projetos de lei aqui que podem também ampliar o processo de controle e regulação nessa área. Mas ele reclamou do número excessivo de CPIs atualmente no Senado. O Senado tem um número restrito de integrantes. Se nós temos 6, 7, 8 CPIs funcionando ao mesmo tempo, certamente todas elas perdem um pouco. Já a senadora Vanessa Graziotin destacou o papel das CPIs não só para as investigações. O próprio Poder Judiciário, o Poder Executivo, através do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, o Ministério Público, quando investiga, o máximo que eles fazem é punir aqueles que cometeram os malfeitos. No nosso caso, não. No nosso caso, o que nós podemos fazer, e só nós podemos fazer, é trabalhar na modificação e na atualização, no aperfeiçoamento da legislação brasileira. O presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou que no dia 6 de agosto vai ler o pedido de criação da CPI para investigar denúncias no BNDES.
A comissão deve apurar irregularidades em empréstimos concedidos pelo banco para entidades privadas e governos estrangeiros a partir de 2007. Outra CPI que deve ter início em agosto é a destinada a apurar denúncias de ilegalidades nos fundos de pensão. Por muitas décadas, o Brasil privilegiou o transporte individual em vez do coletivo. Foi só com a Lei de Mobilidade Urbana em 2012 que essa prioridade se inverteu. Na segunda reportagem da série sobre mobilidade urbana, as repórteres Karine Beluso e Mariana Abreu relatam os desafios de quem depende do ônibus para se deslocar nas cidades. É a série Se Mexe Brasil. Meu nome é Lucrícia, tenho 36 anos, sou fisioterapeuta e tudo que eu faço é de ônibus e a dificuldade. Às vezes não chego no horário certo, ou para chegar no horário tem que sair muito cedo. Os mais pobres que dependem de transporte público, muitas vezes eles ficam renegados a um espaço ínfimo no sistema viário. Se o tempo perdido em São Paulo no trânsito fosse revertido para trabalho, a cidade poderia render 28 bilhões a mais por ano. Houve uma opção do Estado brasileiro de que o modal principal, a política de Estado brasileira, é universalizar o uso e a propriedade do automóvel. O que significa? Existia um sonho de que cada brasileiro poderia ter um carro e esse carro seria democratizado por todos. É preciso incentivos para o transporte público, incentivos para a bicicleta, incentivos para outros modos de transporte que vão melhorar a qualidade de vida e o acesso das pessoas à cidade, reduzindo a perda que você tem no trânsito todo dia. Ainda na década de 1990, o então prefeito de Bogotá, Henrique Peñalosa, apostou no ônibus como eixo central para melhorar a mobilidade urbana e conseguiu revolucionar os deslocamentos na capital da Colômbia. E quem antes gastava mais de 2 horas com transporte público, viu o tempo da viagem cair para menos da metade. Como Peñalosa restringiu o uso dos carros, acabou com estacionamentos em ruas, ampliou o espaço das bicicletas e construiu vias exclusivas para os ônibus. Transmilenio empezó movilizando alrededor de unos 300, 400 mil viajes diarios y en este momento está movilizando alrededor de 2.400.000 viajes diarios. Esta cifra es una cifra muy importante, comparable a cualquier sistema de transporte masivo en el mundo. Qualquer prefeito, se seguir aqueles princípios, vai ter que adotar medidas semelhantes ao que foi feito em Bogotá. Já o Brasil, que com o BRT de Curitiba serviu de inspiração para Bogotá, parece estacionado no tempo. A frota de ônibus triplicou de 98 para cá, mas os investimentos não seguiram o mesmo caminho. Os recursos todos de investimento em infraestrutura era para expandir o sistema viário para o transporte individual, alargar vias, construir viadutos, construir túneis, sempre para maior fluidez do transporte individual. E não dava nenhuma prioridade ao transporte público, por isso que o transporte público foi se degradando ao longo dos anos. Não passa nada, tudo lotado, nem pegar o ônibus nem para. Hoje é um dia bom. Vou chegar muito atrasada no trabalho. Talvez tenha até que pegar pirata. A sorte se passar um pirata, estou torcendo para passar um pirata. Como eu ando de ônibus, eu vejo que existe muita propaganda dentro do transporte público informando que você tem que deixar seu carro em casa e pegar o transporte público. Só que eles não têm a menor estrutura para fazer isso num curto espaço de tempo. O nosso transporte coletivo é muito ruim. Será que nós vamos precisar de uma nova mobilização de rua para cobrar melhoria na qualidade do transporte público? Quando o assunto é mobilidade urbana, um ponto-chave é o custo. De acordo com o IPEA, passagens cada vez mais caras, aliadas à falta de políticas públicas, reduziram em quase 30% o uso do transporte coletivo na última década. O transporte coletivo precisa ser subsidiado. Por uma razão muito simples, porque quem anda hoje de transporte coletivo no Brasil são pessoas mais simples e que têm poucos recursos para bancar o preço do transporte coletivo. O Congresso não está parado.
Passe livre para estudantes, mais transparência no cálculo das tarifas e isenções para renovar a frota estão entre as medidas em análise pelos parlamentares. Destaque ainda para o projeto que destina parte do imposto sobre combustíveis para criar sistemas eficazes de transporte de massa e para o ReiTup, iniciativa que pretende reduzir em até 15% o preço das passagens. A grande maioria do preço da passagem do metrô no mundo inteiro é subsidiada. O usuário paga a menor parte. Apesar dos problemas, tem gente fazendo o caminho inverso, deixando o carro em casa e subindo no ônibus. Um dia chegando para trabalhar, eu fiquei 40 minutos buscando uma vaga. Eu pensei, poxa, 40 minutos é muito tempo, né? Hoje em dia, 40 minutos, eu saio daqui, chego até o local, li um livro, escutei um podcast, uma música e eu chego com outro desempenho, né? Outra disposição. O Brasil, no geral, ele está dando passos importantes no âmbito de um futuro com uma mobilidade urbana mais inclusiva e mais saudável para as pessoas, mas ainda estamos longe de alcançar um padrão que se compara a outros países. É preciso que nós tenhamos transporte coletivo barato, pontual, que tenha frequência, que tenha acessibilidade, que seja seguro. Não é o trabalho de um dia, mas é preciso começar já. O fundamental já está sendo feito, que é a priorização do sistema viário. Que ao priorizar o sistema viário, você vai permitir que as viagens sejam menores. Ao permitir que as viagens sejam menores, você vai dar mais eficiência ao sistema. Cada família que cresce, cresce um carro. E aí você está poluindo, o trânsito fica infinitamente pior. É interessante ir buscar essas soluções e todo mundo utilizar o transporte. Eu ainda penso em ter um transporte digno. Eu acho que eu pago muito caro e o transporte ainda não está bom. Para quem mora em cidades maiores, o transporte sobre trilhos pode ser uma alternativa. Na próxima reportagem, a equipe do Município Brasil mostra como anda a situação de trens e metrôs no país. Esta edição do Senado Agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.